é que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Parece redundante, mas é isso. Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Meus irmãos, quando percebemos algumas leis contrárias às Escrituras, ou alguns modelos contrários às Escrituras que são tentados, que se tenta colocar na sociedade, a exemplo, Lei da Palmada, ou aquele PLC 122, aquele projeto de lei que tentava colocar o homossexualismo como um dos itens de racismo, ou o chamado kit gay, que tentaram colocar nas escolas, ou ainda a ideologia de gênero, que tem invadido algumas escolas em nosso país. Quando olhamos para tudo isso, leis e modelos que afrontam a santidade de Deus, que afetam diretamente o povo de Deus, talvez a nossa primeira reação é nos assustar e pensar que seremos sucumbidos por isso, que a igreja não prevalecerá contra esses modelos. Mas quando olhamos para isso, e olhamos para a palavra de Deus, o que nós aprendemos é que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é quem ataca o inferno. Meus irmãos, não há motivo de pânico, por mais difícil que seja o quadro. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida do seu povo. Isso não quer dizer que a igreja não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que não passaremos por perseguições. Isso não quer dizer que essas leis não serão aprovadas, talvez sejam. E quanto mais próximo do fim, pior ficará. Mas o que a palavra de Deus nos garante é que a igreja sempre prevalecerá em fidelidade ao Senhor. E que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra a sua igreja. Lá em Romanos o texto diz que eles já recebem em si mesmos a punição dos seus erros. Mas certamente, no último dia, Deus se levantará como justo juiz e julgará estes povos, estas pessoas que têm se levantado contra a igreja de Cristo. Em Atos capítulo 17, versículo 31, o texto diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A justiça divina será estabelecida de uma vez por todas, através de Cristo. Ninguém escapará do seu tribunal. O que também traz um alerta aos desobedientes. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Enquanto há tempo, Deus é misericordioso e não rejeita um coração compungido e contrito.